Olá a todos, espero que estejam todos bem. Professor Celso, novamente com vocês. Bem-vindos ao meu quarto, mais um quarto de sabedoria. Hoje vamos falar da continuidade daquele programinha nosso de presidentes do Brasil. E a gente vai falar agora dos dois governos do Fernando Henrique Cardoso, tá? Ele vai assumir em 1º de janeiro de 1995 e ele vai entregar o governo para o seu sucessor, nesse caso, Luiz Inácio Lula da Silva, em 1º de janeiro de 2003, tá bom? Caso você não seja inscrito, por favor, considere se inscrever no canal, ficarei extremamente honrado com a sua inscrição. Curta, compartilhe e comente, o seu comentário também ele é muito importante para eu ver aí se você está gostando do assunto, se você quiser também sugerir algum tema, fique à vontade, aquilo que eu não souber eu descubro e a gente aprende junto, tá bom? Vamos lá. Contexto, de novo, como sempre, a gente está no governo do Itamar Franco. Itamar Franco, ele tem como ministro da Fazenda um cara chamado Fernando Henrique Cardoso, e o Fernando Henrique Cardoso ele vai lançar um novo programa econômico para tentar resolver o problema do Brasil, que é o quê? Inflação alta, pobreza, pouco poder de compra por parte do trabalhador, desigualdade social, tudo aquilo que tem acontecido no Brasil desde a sua inauguração lá pelos idos de 22 de abril de 1500. Então, isso é um processo longínquo no Brasil e agora vão tentar resolver isso aí. Já está sendo implantada no Brasil uma política neoliberal, que foi do governo do Fernando Collor e se manteve no governo do Fernando Henrique Cardoso. Tá? Deixa eu só parar com o barulhinho aqui Só um minutinho. Pronto, desculpa. Aqui tá tendo aqui. Eu estou usando o computador, então tá aparecendo no barulhinho de mensagem aqui. Eu peço desculpa se o barulho apareceu aí para vocês, tá? Então, a proposta qual que é? Primeiro, criar uma moeda que seja competitiva no mercado internacional e que, ao mesmo tempo, garanta o desenvolvimento do país, que dê poder de compra para o consumidor, mas não poder de compra tamanho que a inflação continue, e para isso era necessário um programa de austeridade, tá? Então, esse programa, primeiro vai ser o programa de ação imediata, tá anotado aqui, que vai ser o seguinte: equilibrar a conta pública através, de um arroxo orçamentário e também um plano de privatizações e outras medidas que aumentasse a ideia do superávit primário. Tá? Então, o que é o superávit? Superávit é quando as contas, o que o governo ganha, está acima das contas que ele paga. Tá? Passando para o nosso modo de vida, vamos dizer assim, do trabalhador, seria mais ou menos assim: faz de conta que você ganha 10 mil reais por mês e você só gastou 7 mil, então sobraram 3 mil reais. Olha que legal, Se isso fosse verdade, porque na maioria das vezes acaba não acontecendo, mas se for verdade é muito bom. Então o governo precisava para melhorar a sua questão orçamentária, ele tinha que fazer isso, tá? Então, qual que é o esquema? O governo pode aumentar impostos, tá? E isso ele faz com uma certa constância, ou ele pode também realizar privatizações, e isso já estava acontecendo, tá? Porque em 1989, vamos falar de política neoliberal para vocês entenderem, tá? Em 1989 vai começar um programa lá nos Estados Unidos que vai se chamar Consenso de Washington. E esse Consenso de Washington, ele prezava o seguinte, que países latino-americanos deveriam ter políticas agora voltadas à austeridade fiscal, ou seja, tinha que botar suas contas em ordem, através de privatizações e desregulamentação das leis trabalhistas. E que deveria também abrir o seu mercado para investimentos externos. Traduzindo, o pessoal de fora ia tomar conta do que era brasileiro e as empresas que estariam aqui e o governo aliás, faria vistas grossas para certas leis trabalhistas. Traduzindo, você ia perder seu direito trabalhista, o empresário ia ganhar dinheiro, só que você ia continuar trabalhando. Que legal! Só que sem direito trabalhista. Você deve pensar, mas pelo menos está trabalhando. Sem direito trabalhista.
Ou seja, qualquer coisa que podia acontecer com você com relação ao seu emprego, o patrão podia fazer. Isso chama-se política neoliberal. Lembra? O Estado não se mete na economia. Quem cuida da economia é quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro é quem emprega. Ou seja, a situação do trabalhador não era das melhores. E isso é a política neoliberal. E não é o professor que está falando, não, tá? Foi o consenso de Washington, de 1989. Então, o Fernando Collor de Mello, ele aceita o consenso de Washington, o Itamar Franco aceita o consenso de Washington, tá? Então, vamos lá. No governo do Itamar Franco, que aceitou o consenso de Washington, o ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, vai criar, né, a unidade real de valor. Essa unidade real de valor, ela vai fazer o seguinte, tá? É uma nova moeda. Não tem nada de pegar o Cruzeiro Real, que estava hiper desvalorizado, e só para vocês terem uma ideia, tá em 10 de janeiro de 1993, para comprar uma TV de 20 polegadas da Philco, você gastava, nas Casas Bahia, 6 milhões de cruzeiros reais para comprar uma TV de 20 polegadas, de tubo. Não era nem TV tela plana, tá? Isso não existia nessa época, tá bom, galera? Para comprar uma TV de tubo de 20 polegadas, menor que o monitor que eu uso aqui, eu gastaria 6 milhões de cruzeiros reais. Imagina, olha só como que a moeda é desvalorizada, tá? Hoje uma TV de 32 polegadas custa, sei lá, R$ 1.500 e você ainda acha caro. Então imagina a situação. Mas vamos lá. Então, essa unidade real de valor, né, o RV, ela foi criada valendo o valor do dólar comercial do dia anterior, tá? E para resumir essa história, né, quando o real ele é criado, o RV valia $1, que valia 2.750 cruzeiros reais. Então, em 1º de julho de 1994, entra em circulação a moeda real. E aí sim, esse nome mostra o quê? Que é um padrão real de valor da moeda, tá? Porque ela realmente valia aquilo. A unidade real de valor, ela tinha sido criada justamente para facilitar as referências econômicas com que seriam feitas as transações comerciais. Justamente porque o dólar que subia, tá, acabava prejudicando isso, porque o cruzeiro real era desvalorizado. Então, olha que legal, olha que ficou interessante, tá? E, obviamente, foi uma festa. Por quê? Não era mais aquela moeda velha, carimbada, né? Aquele papel moeda carimbado, valendo assim, ó, agora a moeda vale 1000 vezes mais. Não. A nossa moeda, ela valia 2.750 vezes mais que a moeda antiga. Então, foi a maior troca monetária que aconteceu no planeta. Isso fez com que a moeda real, ela tivesse um valor, desculpa o trocadilho, real. Tá? E isso, obviamente, fez com que a população, que infelizmente, na grande maioria, tem memória curta e memória, além de ser memória curta, esquece rápido as coisas e não faz projeções, né, não faz projetos para o futuro de longo prazo, acabou achando que Fernando Henrique Cardoso era o herói do Brasil. E ele se aproveitou disso e lançou-se candidato à presidência da República. Mais uma vez, contra o principal adversário, o Luiz Inácio Lula da Silva. E olha que interessante. Dessa vez, Fernando Henrique vence. Fernando Henrique vence, tá? E se eu não me engano, ele vai ser eleito em primeiro turno ainda, se não me falha a memória, tá? Porque foi avassaladora a vitória dele, porque afinal de contas, né, a propaganda dele era a seguinte, né? Nunca o pobre comeu tanto frango na vida. É verdade, porque o quilo do frango custava R$1, tá? Se você perguntar para pessoas aí um pouco mais velhas que eu, né, ou seja, eu mesmo, né, que na época do real eu tinha 20 anos, então eu já sabia quanto que me custava ganhar dinheiro, porque eu já trabalhava nessa época, tá? E o meu salário era baixo. Então dá para pensar, porque eu não era professor ainda, tá? Não era faculdade de história, era outra faculdade, mas eu trabalhava numa outra empresa e ganhava pouco, mesmo assim, tá bom? Então vamos lá. Então vamos contar aqui o que aconteceu no governo do FHC, né, eleito agora, né, o pai do real, aquela maravilha toda. Ele conseguiu fazer com que o pobre tivesse condições de comprar um frango para poder comer, porque até então, né, comprar proteína era uma coisa quase que proibitiva para muitos pobres, né, e tinha gente que achava estranho quando o pobre comia carne. Mas isso aí é outro tema que a gente vai conversar depois. Mas vamos lá.
Rolou a eleição, né? Seguindo os preceitos estabelecidos pelo consenso de Washington, que eu havia comentado para vocês, começa tudo isso, né? Privatização, aumento de juros para conter o consumo, tá? Porque na ideia brasileira é assim, né? Se aumenta o consumo, eles aumentam o preço do produto. Aumentando o preço do produto, aumenta a inflação. Então tinha que segurar o consumo das pessoas para que não houvesse uma demanda excessiva, tá? E uma oferta pouca e, consequentemente, o preço acabaria subindo. Beleza? Vamos lá. As reformas neoliberais, elas tinham como objetivo reduzir os gastos do Estado, ao mesmo tempo aumentar a competitividade da economia brasileira em relação às demais. Então, além de cortar gasto, a quantidade de moeda em circulação ela foi reduzida para evitar esse consumo. Tá? Então, vamos lá. Isso se intensificou nos mandatos do Fernando Henrique Cardoso, nos 2 mandatos isso continua acontecendo. Tá? O setor de telefonia ele vai receber uma atenção especial, haja vista está se expandindo por conta do avanço da internet. Então, nós teremos, no Plano Nacional de Desenvolvimento, privatização no setor de energia, no setor de mineração, no setor petroquímico, no setor portuário, no setor financeiro, na malha ferroviária da Rede Ferroviária Federal. Então, a famosa RFF-SA vai ser vendida, tá? E uma das mais importantes privatizações vai ser a da Companhia Vale do Rio Doce, que ela vai ser vendida pela bagatela de 3 bilhões e 300 milhões de reais. É muito dinheiro. Ainda hoje, tá? Ela foi vendida em 97, se eu não me engano. E já era muito dinheiro naquela época. Se hoje é muito dinheiro, imagina naquela época, tá? A manutenção da estabilidade do real, ela foi um dos principais objetivos do governo. E essa estabilidade do real, ela vai trazer um problema, tá? Que a estabilidade do real, garantindo o poder de compra do consumidor, do trabalhador, perdão, e consumidor também, né? Vai fazer com que esse cara consiga pagar as suas dívidas. Olha que legal. Então ele não vai precisar do banco. Como ele não precisa do banco, um monte de banco vai falir. Porque a maioria desses bancos dependia da desgraça do pobre, dependia da dívida do pobre. Só que banco falindo é prejudicial para a economia. Porque, querendo ou não, se um banco abre falência, para onde você acha que vai o dinheiro da pessoa? De um cara que investiu o dinheiro lá. Né? Então, o governo precisou criar o PROER, né? O PROER foi um programa de ajuda federal para os bancos. Ainda que isso pareça estranho, ajudar banco é necessário, porque se um banco faliu, o dinheiro sumiu, tá? Desculpa aí o poeminha de última hora, tá? E vai ter um outro problema também, né? Como a nossa moeda está muito forte em relação às moedas de outros países, isso vai prejudicar as exportações brasileiras, fazendo com que, em 1999, por conta de uma crise que acaba acontecendo no planeta Terra, essa crise acabe refletindo no Brasil, que não vai conseguir ganhar dinheiro vendendo, então o real vai ser desvalorizado de forma abrupta. E aí começam os problemas com relação a isso, tá? Porque essa estabilidade econômica, ela vai prejudicar. Lembra que eu falei? Prejudicou o banco, prejudicou o trabalhador, tá? Na questão da política, o que a gente pode falar com relação a isso, tá? Como eu falei, nossas aulinhas serão rápidas, tá? Nosso bate-papo será rápido, até para que você entenda, grosso modo, como é que aconteceram as coisas, e óbvio, fica aí o espaço aberto para você tirar as suas dúvidas, eu posso fazer até outros vídeos falando a respeito disso, tá? Vamos lá. Então, foi necessário fortalecer o sistema econômico brasileiro, desvalorizando a moeda, ajudando os bancos, tá? E isso, de certa forma, acabou prejudicando os trabalhadores, que viram que o seu poder de compra acabou sendo reduzido. Então, ele estava feliz porque tinha poder de compra, estava feliz porque a inflação estava controlada, mas tudo isso gerou esse empecilho aí no Brasil. E tudo isso por quê? Lembra que eu falei da economia neoliberal? Então, né? Numa economia neoliberal, o empresário é ele que está cuidando da economia ao mesmo tempo que ele está visando o lucro dele. Então, o Estado precisou intervir para resolver esse problema. Por quê? O empresário estava perdendo. E se o empresário perde, quem tem que resolver é o Estado. Tá? Numa economia neoliberal, funciona assim. Enquanto o empresário estiver ganhando, o Estado não se mete.
Quando o empresário está perdendo, aí o Estado se mete. Eu não citei trabalhador aí, né? Por quê? Porque o trabalhador é um mero detalhe, tá? Lembra? Desregulamentação das leis trabalhistas. Então, o trabalhador acaba sempre perdendo numa economia neoliberal, tá? E não é o professor que está dizendo não, tá? Foi o consenso de Washington que disse isso. De uma das maiores economias do planeta, que não está muito preocupada com a economia dos outros países. Está preocupado com o quê? Que a sua economia cresça explorando a economia de outros países. Isso não é o professor que está dizendo, é o consenso de Washington que diz, tá? Então, qualquer coisa você discute com os caras lá, tá? Não bota a culpa no professor, não, tá? O professor não é culpado por falar a verdade, tá bom? Entendam isso aí, tá? Na questão política, vamos lá. Como a coisa estava indo muito bem nos primeiros anos do governo FHC por conta do real, o presidente Fernando Henrique Cardoso e o seu vice Marco Maciel, Marco Maciel, ele era do PFL e Fernando Henrique Cardoso era do PSDB. Os dois partidos mais importantes naquele momento. Então eles vão conseguir o apoio do Congresso com alguns políticos do PMDB e, obviamente, com a oposição do PT, porque oposição só serve para isso mesmo, né? Oposição serve para reclamar de tudo que o governo faz, ainda que seja bom para o Brasil. Então, se o cara é oposição, ele vai reclamar. A gente está vendo isso hoje em dia no atual governo, tá? Eles vão lançar um projeto para uma emenda constitucional que acabasse com o mandato de 5 anos, criasse um mandato de 4 anos e com direito à reeleição. E ele passa no Congresso. Então, agora, o presidente Fernando Henrique Cardoso teria o seu mandato de 5 anos reduzido para 4, com direito à reeleição. Ele vai concorrer à reeleição. E adivinha? Ele vai vencer e vai ficar mais 4 anos no poder até findar o seu mandato em 2002, entregando então o governo para o Luiz Inácio Lula da Silva, tá? Então na política também ele deu muito certo, justamente porque, vamos lá, a máquina pública ela vai trabalhar muito na propaganda disso aí, tá? Porque lembra que eu falei? Grande parte do povo brasileiro tem memória muito curta com relação às coisas ruins que aconteceram e tem o problema de não fazer projetos a longo prazo. Porque o Brasil, a única coisa que permanece é a exploração. Sendo a exploração a única coisa que permanece, não tem como o cara fazer projeto a longo prazo. Ele faz projeto a curto e médio prazo, tá? Então, por exemplo, se eu garantir o meu hoje, se eu garantir o meu emprego durante esse ano, e aí terminado o ano, se eu garantir um emprego durante o outro ano, esse é o médio prazo. Nada mais longo que isso, infelizmente. Por quê? Porque o Brasil sempre sofreu com crises econômicas, sempre sofreu com a exploração, sempre sofreu com a desigualdade social. Então é um pouco complicado para o trabalhador médio, para o trabalhador, nós aqui, mais pé no chão, conseguir projetar algo a longo prazo, tá? De uns tempos para cá isso tem mudado um pouco, mas nessa época que a gente está citando aqui, do tempo que ele está estudando, era assim que acontecia, tá? E então, no caso da sociedade, a estabilidade da inflação, ela não representou o fim da pobreza, ela não representou o fim da desigualdade social, ela não representou que órgãos, né, órgãos não, vamos reformular isso aqui, né? Ela não significou que setores da sociedade ainda se entendessem como superiores a outros, que é justamente a desigualdade social, tá? E isso vai acontecer principalmente quando questões sociais vão ser levantadas numa política neoliberal, que é a questão social da reforma agrária, tá? Vai acontecer em 1996, lá no estado do Pará, o massacre de Eldorado do Carajás, onde 19 trabalhadores sem terra serão mortos pela Polícia Militar do Pará. Isso foi uma rusga, uma mancha muito grande no governo do Fernando Henrique Cardoso, tá? E a gente pode citar também, nesse caso, o que aconteceu na chacina da Candelária, tá? E no massacre do Carandiru, tá? Que também são coisas... Isso não, no caso, o Carandiru, não no governo do Fernando Henrique Cardoso, tá? Foi no governo do Itamar, mas aconteceu também, né? No caso ali, quando 111 presos serão mortos. E vai ser considerado um massacre justamente pela situação como ocorreu, tá bom? Não estou dizendo que o cara tá certo ou errado, eu estou só contando o que aconteceu, beleza? Então, o segundo governo do Fernando Henrique Cardoso, ele vai ser um governo muito mais voltado a manter o que já está,
sem necessariamente correr atrás de investimentos maiores. E esses investimentos maiores a gente pode falar principalmente quando a gente fala na questão da saúde, da educação e da segurança, tá? A política neoliberal, ela não é muito voltada a esse tipo de coisa, beleza? Então, a educação, sendo ela de obrigação do Estado, ela não vai conseguir receber os benefícios que tanto precisa, né? O auxílio que tanto precisa, o dinheiro que tanto precisa, porque numa política neoliberal, como toda a economia é cuidada pelos grandes empresários, o Estado não consegue resolver os seus problemas básicos, tá? Porque para fazer isso, ele vai ter que apertar um pouco o empresário. O empresário, quando ele se sente apertado pelo governo, ele simplesmente abre mão e começa a aumentar preço, começa a cuidar da própria vida, tá? Como ele já estava fazendo. Então, isso fica uma bola de neve, principalmente em países, como é o caso do Brasil, que não tem uma indústria de base bem estabelecida, não tem uma indústria de bens duráveis bem estabelecida, tá? Grande parte da indústria que nós temos aqui são de bens não duráveis, tá? Isso tem bastante. Isso garante o ganho do empresário médio brasileiro. Agora, o grande empresário, aquele cara que ganha fortunas, acredite, ele não é daqui, tá? Ele explora esse lugar, explorando, ele participa disso. E numa política neoliberal, essa exploração ainda é maior. Então, ainda que o Plano Real tivesse sido uma ótima, tá? Do ponto de vista do controle da inflação, porque isso é o maior problema do Brasil, tá? O problema do Brasil é a inflação, tá? Porque pensa assim, você está comprando hoje uma Coca-Cola, sei lá, por R$1. Estou chutando o preço só para você entender, tá? No dia 1º de janeiro de 2024, você vai na mesma padaria e compra a Coca-Cola, só que dessa vez o cara te cobra R$1,50. Você deve pensar assim, são só 50 centavos. Esse é o nosso problema. A gente não valoriza a nossa própria moeda. Não são só 50 centavos que aumentou. Foi 50% de aumento. E o seu salário não subiu 50% em 2023. Nem o meu. Então por que a Coca-Cola tem que subir 50%? Por que o pãozinho tem que subir 50%? Né? Por que o arroz tem que subir 50%? A gente não valoriza os nossos centavos. A gente acha moeda de centavo espalhada no chão. Se nós valorizássemos a nossa moeda, com certeza esse tipo de aumento não existiria. E não é para boicotar o dono do mercado, o dono da padaria. É só para falar para o cara, pô, irmão, 50% de aumento, você tem certeza? Eu vou ter que comprar em outro lugar. Simples assim. Até porque, querendo ou não, nós, consumidores, temos o poder na nossa mão. Por quê? Porque quem tem dinheiro para comprar é a gente. Tá? E ainda que a política seja neoliberal, se você não fizer a sua parte debatendo essa política de preços, discutindo essa política de preços, lembra que eu falei? Consciência política, cara. Fernando Henrique Cardoso, o projeto dele foi muito bom nesse sentido, tá? Só que ele vendeu o Brasil. Ele vendeu o Brasil. O que tinha de estatal para vender, ele vendeu. E o governo naquela época, né, o governo do Fernando Henrique Cardoso recebeu muita grana dessas privatizações, tá? Só que a partir do momento que existe uma privatização, aquilo que era do Estado brasileiro agora está na mão do empresário. Isso não é assunto de professor de história, militante, não, galera. Isso é fato, tá bom? Isso não é coisa minha assim, o professor está falando isso porque ele é militante. Estou militando nada aqui não, galera. Estou falando o que aconteceu de verdade, tá bom? Esse fato, ele não pode ser retirado da história. Melhorou a economia? Melhorou. A inflação foi controlada? Foi. Mas à custa da pobreza. À custa da manutenção da pobreza. Pobre comprar frango deveria ser uma constante em qualquer dia da vida do cara. Não numa mudança de moeda. O pobre poder, sei lá, viajar tinha que ser uma constante no dia a dia da vida do trabalhador. Não só numa mudança de moeda. Tá? Mas não é isso que acontece. Infelizmente, na política neoliberal, que foi a política praticada pelo governo FHC, que foi a política praticada pelo Lula, que foi a política praticada pela Dilma, tá? A única diferença é que no governo do Lula, né, nos dois governos que nós vamos conversar no próximo encontro nosso, e num governo e meio da Dilma Rousseff, tá? O neoliberalismo estava disfarçado de socialismo. Por quê? Pautas sociais foram colocadas em voga.
pautas voltadas ao auxílio aos mais pobres foi colocado em voga. Até porque, isso é fato também, eu vou só adiantar, mas vou conversar melhor quando a gente estiver falando sobre os 2 governos do Lula, tá? A pobreza, ela diminui no governo do Lula. Mas teve um porém também que a gente vai ver depois, tá bom? Então vamos lá. O que nós tivemos do governo Fernando Henrique Cardoso? O Plano Real, que foi do Itamar, mas que se manteve no FHC, privatizações, política neoliberal, melhora no consumo de alimentos por parte da população que pôde finalmente poder comprar frango, e essa era a propaganda dele, né? Ele falava assim, né? O Fernando Henrique Cardoso, ele falava algo do tipo assim, não, mas agora o brasileiro tá podendo comprar frango. E realmente, né? Porque 1 quilo de frango custava R$1, olha que maravilha. Então, tava fácil isso aí, né? E privatizações, como eu falei para vocês, né? Vendeu o Estado brasileiro. Por sorte, não vendeu a Petrobras, né? Porque o Javier Milei da Argentina vai fazer isso agora. Ele quer vender a YPF, né? Que seria a Petrobras deles lá. Imagina para quanto vai a gasolina deles. Imagina se a Petrobras fosse 100% privatizada. Para quanto que ia a nossa gasolina? Ela custa o que custa e custa caro, tá? Por conta de uma política passada errada de aumento da gasolina baseado lá no preço lá fora, só que a gente não compra gasolina lá fora, compra gasolina aqui, por isso que subiu tanto, tá? Bateu aí, chegou a bater R$8, R$9 um litro de gasolina. Hoje está custando 5, 5,50, R$6 por aí, porque a política de preços mudou, tá? E se a Petrobras fosse 100% estatal, esse valor seria mais baixo. Mas é que a Petrobras tem acionistas, e os acionistas precisam de lucro, precisam de dividendos. Então, o aumento do preço da gasolina é lucro no bolso do cara que investiu. Tá? E não dá para comprar só uma ação da Petrobras. Quando você compra, tem que comprar de monte. E você, infelizmente, não tem grana para isso ainda. Mas eu espero que você tenha um dia e possa investir. Tá? Eu não tenho, infelizmente. Tá bom? Tivemos isso. Problemas relacionados à sociedade que, infelizmente, manteve a desigualdade social. Tá? Isso é fato. Problemas relacionados a questões das minorias, que o governo não atendeu as minorias. E, resumidamente, o segundo governo dele foi apenas a manutenção de tudo isso, até ser a nova eleição, onde vai ser eleito o Lula. Agora, por que não foi eleito José Serra, do PSDB? Porque a política neoliberal chegou no seu limite em 2002. Né? E essa política neoliberal de manutenção da pobreza, o pobre já estava cansado. Por isso elegeram o Lula. Tá? Porque agora o Lula, qual o discurso que era o dele? Finalmente vou poder ajudar o pobre. Aí ele vai ser eleito e vai ser o assunto do nosso próximo bate-papo, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa nossa conversa, sempre rapidinha, né? Apesar de serem 2 governos, mas no segundo governo do FHC não mudou muita coisa, tá? Caso você tenha algum comentário a fazer, fique à vontade na seção de comentários, obviamente com respeito, porque é assim que a democracia funciona. Se você não se inscreveu ainda, por favor, considere se inscrever, vou ficar extremamente feliz e honrado com isso. Curta o vídeo, compartilhe, vamos espalhar a palavra do conhecimento, porque o conhecimento liberta e é a chave para o progresso da sociedade, tá bom? Fica aqui o meu forte abraço e a gente se vê numa próxima. Com licença.